Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação, Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Bom, 8h20, 8h20, estou aqui na linha Armando Silvestre. Vamos ver se o mestre já está no ar, já está aqui, já está atendendo. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre dessa terça-feira, amigo. Como é que está a situação? Diga lá. Olá, Santana, olá, ouvintes. Bom, tá dentro dos conformes. Caiado vai liquidar a fatura mesmo no primeiro turno, não tem espaço para o fôlego para os demais. Cravou ali o primeiro lugar disparado, então vai ganhar no primeiro turno mesmo. Muito difícil o Caiado perder a eleição. O que está perigando, no caso de reeleição, é o Ibanez, que eu mesmo achava que o Ibanez poderia ganhar no primeiro turno, mas tudo indica que não. O crescimento do Paulo Otávio vai forçar ele a ir para o segundo turno. E eu estou sabendo também que tem até e parece que a esquerda está propensa a ajudar o Paulo Otávio para forçar um segundo turno e derrotar o Ibanez. Nossa. Em Brasília, você sabe como é que é, né? A guerra é muito grande, principalmente a rivalidade entre o PT e o MDB de Brasília, ela sempre foi histórica, né? E está caminhando para isso. Então, estão tentando tirar. O Ibanez tentou arrastar e inviabilizar a candidatura do Paulo, mas ele cresceu assustadoramente. É um tiro no pé, né? E pode forçar um segundo turno lá. Você lembra que na eleição do Hollenberg, o Hollenberg estava em terceiro lugar e foi eleito. Exato. Então, tem muita emoção em Brasília e pouca emoção em Goiás. Goiás, a fatura é Marconi, senador. Eu estava conversando agora com o prefeito de Minasul, Tucano, Raiz, escudeiro maior que vai ser nosso entrevistado amanhã. E o Wildo ficou para quinta-feira. E amanhã nós vamos entrevistar o Carlos Alberto Silva, o Carlinho Leré, prefeito de Minasul. Ele vai falar, mas, entre outras coisas, eles fazem pesquisas diárias. O Marconi simplesmente foi para 30%. Esse negócio que o Wildo está publicando aí, que ele está na frente e tal, a avaliação dele é que o Wilder Moraes vai ultrapassar o delegado Valdir, que está com 16. O Marconi tem o dobro dos candidatos. Mas você colocou na coluna que tem candidato de Pires na mão. O que houve? Aconteceu o seguinte, todo mundo, a imprensa falou que era um absurdo, fundo de campanha, quase 5 bilhões esse fundo eleitoral, mas na hora que vai distribuir no país todo, um país de área continental, com esse tanto de candidato, não sobrou dinheiro para ninguém. Aí o que os partidos fizeram? O partido precisa ter deputado, ter uma bancada forte, senão não terá acesso a uma bolada grande na próxima eleição, principalmente majoritária. Então precisa fazer muitos deputados federais. Aí o que os partidos fizeram? Deu o dinheiro para quem tinha chance, para quem já tinha mandato e tinha chance. E quem entrou novato achando que ia pegar muito dinheiro aí para fazer campanha, ficou na mão. Tem nego vendendo até casa. Tô sabendo.
Mas Tá aí com desde o com início as cartas já estavam marcadas, né? E essa eleição era para quem tinha mandato, né? Para reeleição, né? E como cada partido depende do seu presidente para fazer a distribuição, que não é proporcional, que não é igualitária, então quem tem mais chance leva mais. Quem não tem, fica, né, fica a ver navio, né? Só para compor chapa. o que diz por exemplo, o Vilmar Rocha entrou tardiamente na disputa para poder cobrir espaço do partido, que o Lissau desistiu. Não tinha condições financeiras, entrou para poder segurar a nominata de deputados federais, porque se não tivesse se ele não mantivesse na majoritária, o PSD corria risco de fazer um deputado, talvez nenhum deputado federal. É. Aí ele não teria acesso ao fundo partidário na próxima eleição. Não só na próxima, a manutenção do partido e tudo. No caso de Goiás, né? Porque o PSD hoje, nacionalmente, está entre os 4 grandes partidos, em termos de volume. Então, o que aconteceu? O Vilmar está sem dinheiro, os deputados federais tentando crucificá-lo para dinheiro, deputado estadual pedindo dinheiro, não tem. A mesma coisa é o PROS, que canalizou em 2 deputados, novo, enfim. Eles estão investindo que é aquele negócio. Não adianta você pulverizar o dinheiro para todo mundo e aí ninguém tem chance. Então, aquele negócio é a escolha de Sofia, quem vai morrer, quem vai viver. Então, estão desesperados. Tem gente que liga, às vezes, no jornal, dá uma nota aí, a gente prometeu isso. O Mauro Rubio, por exemplo, do PT, está desesperado. Fez dívida, afiando que o partido do PT ia passar dinheiro para ele, não passou. Para vocês terem uma ideia, o PT só passou dinheiro para o Valmir, que é candidato ao governo, R$1 milhão. R$1 milhão não dá para ele fazer nem santinho. Nem isso. É uma candidatura no estado todo. Então, assim, você vê, o PT não dá muita importância para Goiás. É um eleitorado pequeno. Não é a menor importância. Então, o capital político dos deputados é que vai prevalecer. Por exemplo, o PT deve fazer aí 2 deputados federais. Eles falam em 3, mas o máximo que eles vão fazer é 2. Um deles, certamente, vai ser Adriana Arcossa, que ela é o capital político dela pessoal, não é o partido. É o capital pessoal dela. Por quê? Porque ela tem um trabalho, ela não é tão radical, embora seja dura, é uma petista, mas ela é mais assim, do ramo mais moderado dentro do PT. Então ela tem um capital político dela mesmo, pessoal. Então a Adriana e mais um, aí pode ser o Edivar, o reitor, pode ser o candidato, o PT vai fazer 2. Então, como é que vai distribuir dinheiro para todo mundo? Não tem jeito. O Mauro Rubens, por exemplo, ele me falou, eu fui dar uma palestra na faculdade Araguaia, na semana passada, quinta-feira, se eu não me engano, me encontrei com ele distribuindo santinho na porta da faculdade. Aí eu falei para ele, Mauro, aqui você não vai ter esse eleitorado seu aqui, estudante, embora a pedagogia de esquerda esteja em todas as faculdades, você não vai conseguir massa aqui não, porque aqui esses votos são pulverizados. Ele me contou, ele falou, estou sem dinheiro, o partido me deixou na mão. É a realidade. E não só isso, eu recebi várias reclamações aí, partido, tipo o MDB, entre outros aí, estão todo mundo se queixando, não tem dinheiro, não dá dinheiro para todo mundo. Então os partidos priorizaram
quem tem voto. Por exemplo, dentro do MDB, quem vai fazer, qual é a chance do MDB? Eleger 2 deputados federais, no máximo. A Marúcia e o Sérgio Silveira. E ainda tem um detalhe, ainda tem outros aí concorrentes na sobra. Então, por aí vocês veem que não é fácil. Então é isso. Como é que está a situação do Vitor Hugo? Tem dinheiro para ele? Não. O PL também secou a grana. O Flávio Bolsonaro deu uma declaração um dia desse, estava reclamando que o partido não distribuiu muita grana aí para os candidatos. É o tal do colégio pequeno, o cara não tem chance, eles não vão entulhar dinheiro no sujeito. Isso quem fez foi o PT, quando tinha pretolão, mensalão, tinha tudo. Agora não tem, acabou. Acabou, o fundo partidário acabou, não tem financiamento de campanha privado. Tem corrupção? Tem, mas não tão como era na era petista. Não tem. Então é isso. E outra coisa, além do eleitorado pequeno, o Vitor Hugo não tem a menor chance. Não tem a menor chance. O Mendanha está desesperado, acabou o dinheiro, o Mendanha não tem grana. Uma coisa é fazer campanha para prefeito, outra coisa é campanha para governo. Não tem dinheiro, o Mendanha está sem dinheiro. Ele está numa situação difícil. O PL também na mesma situação. A União Brasil tinha um maior grana, maior número de grana. O PT, por exemplo, canalizou tudo no Lula. Já tinha para baixo, para cima. Isso é caro. 99% do gasto do PT vem do fundo. União Brasil distribui um dinheiro pequeno com o colégio eleitoral. Como eu falei, não, Caiado, você é o favorito, então você não vai precisar de muito dinheiro, não. Aí deu uma merreca de dinheiro aí para o União Brasil e mandou o Caiado se virar nos 30. Aí, como o Caiado já tinha montado uma estrutura boa, com liderança e tudo, então os próprios candidatos se autofinanciando. Tem aqui uma matéria aqui no Hoje que diz os erros de Vitor Hugo e Valmir. Qual foi? Quais foram, né? Bom, o erro deles, começando pelo Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ao invés de ter o mesmo eleitorado do Gustavo Mendanha, ficou batendo no Gustavo Mendanha. Ou seja, aí os caras que é do Gustavo Mendanha e é o mesmo eleitor, todos são eleitores do Bolsonaro, o que fez? Não, a chance é do Mendanha. Então colaram no Mendanha e abandonaram o Vitor Hugo. O crescimento do Vitor Hugo foi pequeno. E o Valmir porque ficou sozinho. Ele ficou isolado, inclusive dentro do próprio partido. Nem os deputados para ajudar. Você não vê ninguém, nem deputado pedindo voto para ele. Os deputados estão pedindo voto para o Lula, só pede voto para o Lula. Até ele mesmo está pedindo voto só para o Lula. No final que ele fala, pede voto para ele. Então, foram erros estratégicos assim que eu tenho minhas dúvidas que o PT alcança 10% do eleitorado tradicional que tinha em Goiás. Bom, outra matéria aqui interessante que vocês colocaram, que diz o seguinte: liderança de peso pode ser escanteada caso perca a eleição. Tem muita gente do Senado que vai desaparecer se perder? Tem. Delegado Valdir, Alexandre Baldi, esses caras, eles vão fazer o que da vida? Vitor Hugo volta lá para o Senado. Claro que eles arrumam aí, fica à disposição de alguém, de algum governo, que são técnicos, mas fica numa chapada. O Wilder Moraes vai cuidar das empresas dele, o delegado Valdir volta a ser delegado? Talvez volte a ser delegado, ou fica à disposição aí do partido, porque ele não tem perfil de executivo para assumir uma secretaria, por exemplo. Qual a secretaria que ele poderia assumir? Segurança. Dentro do governo Caiado? O Caiado vai ter que fazer um governo político. Segurança.
Meu Deus do céu, você acha que a polícia vai a militar assim? Nossa, nunca. Vira uma maior briga, de jeito nenhum. Tem que fazer o que o cara tem feito, coloca um civil lá porque se colocar um ou outro, dá confusão. O Marconi tentou isso, não deu certo. Foi uma baita de uma confusão. Então, tem que ser um civil mesmo. Ele só conseguiu estabilizar a partir do momento em que o Irapuã virou secretário de Segurança Pública. Então, negócio de pôr coronel, pôr lá, não dá certo de jeito. Nossa, Polícia Civil ou com um cara da Polícia Civil não dá certo. Tem que fazer isso mesmo. Tem um comandante de bombeiro é bombeiro, o comandante da Polícia Militar é um coronel e da Polícia Civil um delegado. E o secretário, que é um cargo mais político, de políticas de segurança, tem que ser um cara preparado. Né? O Caiado fez bem, colocou gente da Polícia Federal, gente reconhecidamente com conhecimento. E o Marconi fez isso também. A segurança começou a melhorar a partir do que ele colocou o Irapuã. O Irapuã é um sujeito duro, mas, acima de tudo, é um cara que tem visão, um intelectual, é considerado um dos grandes teóricos de direita do país. Então, é isso. Não vejo outra coisa. E por que o Naisoitã é Poliana? A Poliana Alves, ela é uma advogada. Ela perdeu o marido recentemente em acidente, o marido dela, o João da Saneago. Ele estava vindo para Goiânia, bateu o carro saindo lá de Porá, e foi ruim, mas acabou falecendo. Ela é candidata, ela é do MDB, sempre uma adversária do Naisoitã, mas mesmo assim, o Naisoitã era muito amigo do marido dela, que também é adversário dele, mas a briga só ficava no campo político. A relação de amizade muito grande. Então, ela está tocando mesmo em luto. Aí juntou todo mundo, inclusive a pedido do próprio Caiado, ajudá-la nessa campanha. Ele vai fazer uma mega carreata aí lá em Porá, para criar uma sinergia aí na reta final, para ver se elege ela deputada estadual. Então é isso. Ela é uma advogada, ela é boa de discurso. Eu acompanhei para fazer essa nota, eu ouvi alguns vídeos dela e tudo. Eu não a conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que pode surpreender com esse apoio não só do Naisoitã, mas vários prefeitos aí da região oeste, e inclusive tem a simpatia de Ronaldo Caiado. Não que o Ronaldo vá apoiar, porque ele tem que apoiar os outros, mas se fosse o caso, né? Mas ela tem a simpatia dela. É isso. Para finalizar, porque você colocou aqui, Bolsonaro perde, fez uma interrogação. Fez uma análise de quê? Baseada em quê? Baseado no seguinte, se você ler aí na nota, desde 89, nenhum candidato à reeleição, no Palácio do Planalto perdeu a eleição. Nenhum. Claro que eu pus a ressalva aí. Essa é uma circunstância diferente, que parte da elite brasileira está contra o Bolsonaro, e a gente não sabe, é um incógnito. Não dá para saber. Mas se for pegar pelo histórico, 89, não, 98. Desde 98, desculpa, caros ouvintes, a memória está ruim. Desde 98, 1998, que quem está no Palácio do Planalto não perde reeleição. Esse é o histórico. Então, por isso que eu pus essa interrogação. Mas fiz a ressalva. Parte da elite brasileira está judiciário, que inclui judiciário,
Congresso, enfim, bancos, principalmente os banqueiros, os rentistas, chamados rentistas, estão tudo contra. Mas você vê o seguinte, desde também de 98, quem foi para a reeleição nunca ficou abaixo, né? Nunca ficou em segundo lugar, sempre ficava lá em cima, né? Tentando, não teve a situação de que, por exemplo, Não, teve empate. Teve empate, mas derrota não. Por exemplo, essa diferença que tem hoje entre o presidente Lula e não, o... se a diferença for muito grande no primeiro turno, acabou. Não tenha dúvida. Acabou. Entendeu? Isso aí acabou. Não tem. Como a terceira via não deslanchou, a polarização vai continuar entre Lula e Bolsonaro. Se o Bolsonaro não chegar em empate com o Lula, ele não tem chance. Tá difícil. A última aí, 48 a 30 e pouco, pô. Ele não passa disso, dos 30, pô. Não? Eu vi o autor que é essas pesquisas do IPEB. Eu recebi um estudo, eu vou te mandar um estudo feito pelo Lavareda, que é o dono do Instituto IPEC, ele analisando ponto a ponto do comportamento do eleitor. Se você acompanha a coluna, na coluna do final de semana, eu falei assim, o voto envergonhado. Eu não sei se você chegou a ler, mas quem vota, por exemplo, há uma incógnita que as pesquisas não captaram. Quem vota no Lula, o Lula ser ladrão, tá, essas acusações todas, PT, corrupção, enfim, é o chamado voto envergonhado, não declara o voto. E quem a mídia incessantemente contra o Bolsonaro, parte da elite, também é um voto envergonhado que a gente não sabe aonde vai parar esse voto. Então, estudos científicos estão mostrando que isso é uma incógnita, não dá para a gente apostar. Hoje não é impossível você apostar. Então, o cara fala assim, é aquele negócio, você sair da frigideira, porque está fritando, e pular e cair dentro da brasa. É a mesma coisa. Então, não dá para você saber o voto envergonhado, que é um contingente enorme, que não tem coragem de declarar voto ao Lula e nem declarar voto ao Bolsonaro. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque ficou... Não é um voto indeciso. O fato não é voto indeciso. Então, mas hoje vem o seguinte... É o chamado... Eu estou com o estudo, eu vou te mandar. É estudo do principal instituto de pesquisa do país, que dá o Lula disparadamente na frente. Mas você vê, se você chegar agora, sair agora da rua e botar uma camiseta do Brasil, o nego diz que você é Bolsonaro. Se você botar uma camiseta vermelha, lá do Vila Nova, o cara diz que você é petista, porra. Então, tá todo mundo com medo. Com camisa vermelha aqui, não tem nem coragem de usar. Exatamente, entendeu? Então, e você vê o seguinte, eu estava observando, estava até vendo, você não vê carro adesivado de Lula, tá? Você vê de Bolsonaro, mas de Lula você não vê, entendeu? Tá todo mundo com medo. Pois é exatamente isso que o Lavareda, ele foi a campo, pôs uma equipe muito grande a campo e começou essa métrica. Essa métrica de pesquisa não dá para ser avaliada. Eu ouço e eu converso com cientistas políticos o dia todo. Todos os dias eu converso. Porque eu tenho que fazer notícia, eu tenho que fazer pauta, eu tenho que orientar as pessoas da melhor forma possível. Então, assim, não dá para fazer uma aposta. Dá coisa consolidada, assim, por exemplo, em Goiás, Caiado, que está desde quando falou em reeleição, ele vem liderando nas pesquisas. Marconi, desde o momento que ele desistiu de ser candidato ao governo, que ele vem liderando as pesquisas. Então, assim, é a mesma coisa em relação ao Lula. Mas só o voto, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O Marconi tem, em média, 20% dos votos do Bolsonaro em Goiás, sabia? Sim. Ele tem 20% dos votos. Por quê? Porque o voto conservador, o Marconi, embora seja de centro-esquerda, o voto conservador confia mais nele do que confia no Vitor Hugo, que é de direita.
É porque, como você colocou, o né? João Campos, que é de centro-direita. Mas aí são pessoas, né? A gente está votando agora, a gente está votando sempre em pessoas, né? Exatamente, o que eu escrevi. Estão votando em pessoas. Não é Estão partido. votando em pessoas, não votam em partido. Tá? É isso. Porque é o seguinte, o cara fala o seguinte, por exemplo, deputado, hipótese lá, o primeiro é deputado estadual, você vota do cara lá da tua simpatia aqui da região, o cara sei lá, União Brasil. Aí deputado federal, aí você pega lá que tu tem um cara conhecido, vota no PT. O deputado governador, aí você gosta vai pro Mendanha. E, pô, aí depois vem senador, aí você vai lá no Marconi e vota vamos supor, para presidente, vota no Lula. Quer dizer, teu voto não tem coerência nenhuma, é só por pessoas, né? Por exemplo, a simpatia que você tem pela pessoa, independente de onde ele estiver, é que você vai votar, entendeu? Agora, o Mendanha deve pensar bastante a besteira que ele fez de não ter aceito a aliança com o Marconi, pô. Ele... Vamos dos erros, né? É uma das coisas que, na análise que a gente fez ontem, dessa pauta, é os erros dele. Num partido pequeno, ele não tem partido, e pior, ele não tem partido. Exato. Ele não tem partido. Ele não é presidente de partido nenhum, vai ficar no limbo. Exatamente. E perdeu a segunda cidade mais importante de Goiás, né? Exatamente. Tá? Então é isso. Bom, um abraço. Amanhã. Acabou. Acabou. Agora acabou. Vamos lá até amanhã e a gente vai se falando. Um abraço. Um abraço. Até. Tchau. 8h46. Vamos ver aqui o intervalo comercial. Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação, Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Eita, vamos nós.